Olá, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez no canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Saudamos todos os nossos irmãos com muita paz. E elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade abençoada de estarmos conectados nas tarefas da casa, através dessa tecnologia abençoada que nos permite continuar. Obrigada, Senhor Jesus, por esta família SESI, que permanece unida, com muito amor, trabalhando em Teu nome. Abençoe a todos os trabalhadores, frequentadores, aos que nos assistem, com a Tua paz. Abençoe a nossa atividade e permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Hoje nós trouxemos um tema que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No item 4, Kardec nos fala sobre os infortúnios ocultos e começa contando que nas grandes calamidades a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato, um leito muito pobre, né? Sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. E hoje nós estamos realmente vivendo uma grande calamidade com a pandemia de Covid-19, né? Todo sofrimento, toda dor, fome, desemprego, aumento da vulnerabilidade social, das injustiças, né, das desigualdades, principalmente no nosso Brasil. E com as notícias, né, a cobertura da mídia, os meios de comunicação, todos nos mostrando isso, é como se afetasse alguma coisa lá dentro de nós que nos movimentasse a agir em favor dessas pessoas, desses que estão sofrendo mais do que nós. É como se nós tivéssemos uma predisposição inata ao bem e nos movêssemos para auxiliar. Por isso, de tantas campanhas, de tantas ações no bem, doações, efeitos cadeia, né, para tentar suprir essas necessidades. Mas Kardec nos conta que, paralelo a isso, existem dores e sofrimentos ocultos, os infortúnios ocultos, dores que nem todos conseguem perceber para ajudar. E ele nos fala que para perceber essas dores, somente a verdadeira generosidade é que consegue captar, observar isso para poder ajudar. Aí ele vem e nos traz um relato na continuidade desse item sobre uma senhora rica, que frequentemente faz visitas para uma família muito pobre. Ela está, nesse relato, na companhia de sua filha, e quando ela chega na casa, as criancinhas que ali moram já vão saudá-la com muita alegria, porque sabem que ela vai ali acalmar todas as dores. Ela leva tudo o que eles necessitam, toda a questão material, entrega para eles todos aqueles recursos, mas no entregar, ela fala palavras carinhosas, palavras acalentadoras, meigas, fazendo com que essa família consiga aceitar esse benefício sem se envergonhar. Kardec fala, essas pessoas que não são profissionais da mendicância, aceitam o benefício sem corar, sem se envergonhar. Vale lembrar que essa senhora está com um traje simples, mas bem cuidado. E na companhia de sua filhinha, vai lá, conversa com essa família, leva toda a necessidade material que eles precisam. As crianças já não sentem mais frio, já vão para a escola agasalhadas, alimentadas.
O bebezinho que se alimenta no seio da mãe já não vai mais passar fome, porque esta mãe vai estar alimentada. E, na história, o pai está no hospital acometido por uma doença e a mãe não consegue trabalhar para suprir as necessidades da família. Então, esta senhora sai desta casa simples, humilde, e vai até o hospital. Lá, ela conversa com este pai, tranquiliza este pai de família, dizendo que supriu as necessidades, que ele não precisa preocupar-se. E aí Kardec continua. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina a seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Então, ela vai muitas vezes a esta casa. Para essas pessoas, a senhora não pergunta, a crença que professam não perguntam suas opiniões porque os considera como seus irmãos e filhos de Deus. Terminando seu giro, ela diz para consigo, comecei bem no meu dia. Então, denota aí que essa senhora se sente muito alegre ao realizar isso. Existe uma alegria no coração dela em realizar essas tarefas. Qual o seu nome, onde mora, ninguém o sabe, mas para estes infelizes é o anjo da consolação. Seu nome nada indica. Aí, por que tão singelo traje? Kardec continua. Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. E pergunta para a mãe, mãe, posso fazer a caridade? Posso praticar a beneficência? E a mãe pergunta, filha, mas se você está doando alguma coisa minha, Kardec fala, que podes dar, a senhora fala, que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que des a outrem, qual será teu mérito? Ensinando a menina que a verdadeira caridade é aquela em que doamos algo de nós mesmos, aquela em que, muitas vezes, prestamos um cuidado a um doente, confeccionando roupas para as criancinhas, estaremos realmente doando algo de nós, praticando a beneficência ensinada por Jesus. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é mulher do mundo, porque sua posição o exige. Ignora, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. E aí Kardec finaliza esse relato contando que um certo dia a senhora foi reconhecida por uma de suas protegidas e pediu que ela fizesse silêncio. Silêncio, não fales a ninguém, não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, é um relato tão rico, com tantos detalhes a respeito da prática no bem, que nós observamos aí vários itens que nos dão uma metodologia de como praticar a beneficência. É claro isso nesse relato. Ela faz um trabalho completo para aquela família, ela sai da casa, vai até o hospital, ela considera todas essas pessoas como seus irmãos, ela se preocupa com o sentimento dessa mãe, desse pai, dessas crianças, ela não pergunta nada a eles, ela não fala o seu nome, mas ela é extremamente feliz quando vai fazer essas ações, essas atividades, essas tarefas. Na companhia da filha, ela ensina a filha a caridade verdadeira. E aí, no final, quando nós observamos, lá na obra Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 2, no relato de espíritos felizes, nós observamos que esta senhora, Kardec nos conta que é a Condessa Paula, que é trazida nesta obra básica do Espiritismo, que é o Céu e Inferno. E lá é falado que essa condessa foi uma jovem senhora, muito bela, muito distinta, muito rica, que realmente sabia descobrir esses infortúnios ocultos. Ela era como se especializada nisso.
tinha grandes qualidades morais, grandes qualidades intelectuais, e ela tinha pedido, né, essa prova da riqueza, foi uma escolha dela, que é uma das provas mais difíceis para o espírito, e se saiu muito bem, tanto que faz um relato da sua chegada no mundo espiritual como um espírito feliz. Condessa Paula. Nesse sentido, nós também podemos lembrar da parábola do bom samaritano, que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Aquele homem caído, que foi assaltado, foi roubado, apanhou, e que passam por ele várias pessoas, e apenas o samaritano para ajudar. Porque reconhece naquele homem um ser humano, reconhece a humanidade do sofrimento daquela pessoa, limpa suas feridas com óleo, com vinho, acode e o leva para uma pousada, cobrindo as suas despesas, com tudo mais que fosse necessário, até que ele pudesse se restabelecer. Então ele faz desde a limpeza das feridas, que é uma tarefa mais difícil de ser realizada. Ele não questiona se ele está apto a fazer aquilo, limpar feridas ou não. Ele simplesmente faz e pensa no depois. Então ele enxerga um irmão. O que ele faria para o irmão dele, ele faz para este homem, um estranho. E muitas vezes nós, para realizar uma tarefa no bem, nós às vezes escolhemos o que nós queremos fazer, ou ficamos questionando nossas posições sociais, nossos cargos, a nossa relativa inteligência a respeito de aceitarmos ou não aquela tarefa. Ah, mas se for para tirar lixo, se for para varrer, se for para higienizar alguém, um idoso, uma criança, eu não quero. Né? Nós ainda escolhemos a nossa tarefa sem realmente nos envolvermos com o sofrimento do outro. Sem lembrarmos de que qualquer tarefa no bem é muito digna e que pequenos serviços são capazes de minimizar o sofrimento e a penura alheia. 2 exemplos muito bons de verdadeira generosidade, né? Que nos ensinam muito, sem dúvida nenhuma. E aí, qual a verdadeira generosidade? Analisando esses 2 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós poderíamos concluir sobre a verdadeira generosidade? Primeiro, que um dos fatores primordiais, fundamentais, para que a gente pratique a caridade com generosidade, a caridade verdadeira, é colocar-me no lugar do outro, que é o que os espíritos superiores fazem muito quando vêm nos socorrer. Em muitas obras espíritas é citado que eles muitas vezes diminuem a sua própria luz para que não nos ofusque e possam nos ajudar. E como a senhora Condessa Paula, do relato de Kardec, ela coloca o seu traje simples, mas bem cuidado, para visitar aquela família muito pobre. Nós, às vezes, quando vamos realizar alguma atividade assim, esquecemos né? E vamos lá com as nossas joias, com os nossos relógios, e sem lembrarmos que às vezes poderemos insultar aquelas pessoas, insultar a miséria daquelas pessoas tão necessitadas, que são irmãos nossos, e que se nós sabemos que se temos alguma condição material, é por bondade e misericórdia divina, porque necessitamos ainda para que possamos realizar o nosso progresso moral, ou não teríamos capacidade de suportar uma condição semelhante, uma condição mais humilde. A dignidade do outro, compreender que o meu irmão tem uma dignidade independente da condição dele, de miséria ou não, é algo também muito importante para compreender a verdadeira generosidade, porque o outro sempre vai ter uma dignidade. Quando a senhora do relato vai até o hospital levar notícia da família para aquele pai, ela faz aquele trabalho completo no bem. Ela pensa no sofrimento daquele homem longe da família, sem poder se comunicar com a família, sentindo que a família está passando uma necessidade. Ela vai até lá para confortá-lo. Ela entende que todas essas pessoas envolvidas têm
um sentimento, uma vontade. E nós, muitas vezes, quando é para fazer uma ação no bem, a gente não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro e talvez de pensar que o nosso irmão também tem um mínimo da dignidade. Nossa, mas se ele está aceitando uma doação, ele tem que escolher? Ele tem que escolher a roupa que ele vai receber? Ele tem que escolher o tipo da comida que ele vai ganhar? Ou quando é para doar, nós vamos lá e compramos. Ah, é para doação, vamos comprar da qualidade mais inferior, do mais barato. Muitas vezes isso acontece. Sem compreendermos que aquela pessoa também tem a sua dignidade. Verdadeira generosidade é realizada com envolvimento. Como o bom samaritano se envolveu com aquele irmão, com aquele homem caído, semi-morto. Há um envolvimento, um respeito, um carinho, um comprometimento com aquela situação. Nós colocamos o nosso coração na miséria daquele irmão que está sofrendo. A misericórdia, nos exercitando na misericórdia. Há um valor. Eu valorizo aquele irmão como alguém necessitado, como alguém que precisa de ajuda. Então, esse carinho, esse respeito, esse comprometimento, esse cuidado completo, pensar em tudo que aquele ser está sofrendo e tentar atendê-lo em tudo, é algo que denota a verdadeira generosidade, sem dúvida nenhuma. Não há minimização da dor do outro. Eu posso enxergar o quanto ele sofre sem julgá-lo, sem julgamentos. Às vezes, o que para ele pode parecer uma dor, o que para mim pode parecer uma dor pequena, para ele é uma dor muito maior. E nós não somos síndicos de Deus para julgar a dor do nosso irmão. Considerando todos como irmãos, o que eu faria para o meu irmão? O meu irmão, filho da minha mesma mãe, do meu mesmo pai, né? Faço para os meus irmãos em Deus, em Jesus, exercitando a humildade, que é essa virtude tão nobre e tão difícil de nós exercitarmos, né? Uma das passagens que mais chama a atenção desse relato da Condessa Paula é a educação moral. A educação moral que essa senhora faz para sua filha, lembrando de nós pais, como nós estamos educando moralmente as nossas crianças, sabendo que o exemplo é uma das ferramentas mais importantes para a educação, se não for a principal, é por meio do exemplo que nós educamos. Não só filhos, mas as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas pelas quais somos responsáveis também. E essa mãe prepara realmente, através desse exemplo, a filha para a construção das virtudes ensinadas por Jesus. Lembrando que dar algo de si mesmo, o que eu posso dar de mim? Quais os benefícios, quais os dons que Deus me deu? Qualquer dom eu posso doar. Qualquer coisa que venha de mim mesma eu consigo doar. E não só materialmente, mas também se eu gosto de saúde, tenho saúde, posso doar tempo, posso doar as facilidades que eu tenho para qualquer tarefa, posso levar, porque sem dúvida nenhuma deve ter alguém que precise. Sem interesse pessoal. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para eles qual o maior interesse, o maior característica mais firme de imperfeição moral. E os Espíritos respondem que é o interesse pessoal. Então, quando nós praticamos o bem, preocupados com a opinião alheia, é cheio de interesse pessoal isso aí, né? Ou quando queremos ser fotografados, quando queremos ser reconhecidos, quando queremos que aquela nossa ação seja divulgada nas redes sociais, interesse pessoal ainda que temos e que carregamos, porque os espíritos dizem que o desinteresse verdadeiro ainda é coisa rara na Terra. Então, importarmos com a opinião alheia ainda é um sinal de imperfeição moral. E a verdadeira caridade se importa apenas com Deus, que tudo vê e que tudo sabe, e com a nossa própria consciência, que é onde a lei divina está gravada. Não deseja nada em troca.
nem mesmo tampouco reconhecimento. No Livro dos Espíritos também, vamos observar que lá na questão 888, no item A, o Espírito São Vicente de Paulo fala que nem sempre o mais necessitado é o que pede. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então, aí mais uma vez provando de que estes infortúnios ocultos são reais, eles existem, e que muitas vezes as pessoas não se queixam por medo. Medo de se queixarem, medo de parecerem frágeis, medo de sofrerem, por vergonha, por uma humilhação, ter medo de sofrer uma humilhação. Quantas vezes nós observamos, por exemplo, que pessoas próximas de nós estão sofrendo e sofrendo muito e às vezes não se queixam. Pessoas do nosso convívio, familiares, pessoas próximas, os nossos amigos da casa espírita, especialmente nesses momentos, porque antes nós nos víamos, a gente se olhava, se abraçava, conversava. E essa realidade de nós continuarmos as nossas atividades pela internet não é a realidade de todos. Aliás, de muitas pessoas. Muitos não têm acesso. E às vezes estão impossibilitados de participar. E nós não temos mais notícias, muitas vezes não conseguimos ligar, não conseguimos contato. Como será que estão esses amigos? Às vezes estão numa necessidade tão grande, num infortúnio, numa angústia tão grande, e nós sequer lembramos deles. Mas os Espíritos nos ensinam que o verdadeiro humano, o homem verdadeiramente humano, a verdadeira generosidade, ela é sim capaz de procurar esse sofrimento, encontrá-los, ajudá-los, sem que ninguém saiba, sem ostentação. Ainda somos espíritos imperfeitos, muito ligados à matéria, cheios de egoísmo, mas estamos buscando nos melhorarmos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, Kardec nos fala que podemos sim desenvolver a caridade, desenvolver a verdadeira generosidade, destruindo o egoísmo. Quanto mais nós colocamos o amor em movimento, mais nós amamos os outros, diminuindo o nosso olhar para nós mesmos, né? Centrado em nós mesmos. Quanto mais caridade, quanto mais amor, quanto mais generosidade, mais conseguimos destruir o nosso egoísmo. E está aí a chave da felicidade, da nossa felicidade, de agora e do futuro. Doutrina espírita, então, é a ferramenta muito útil nesse processo educativo da nossa alma. De espíritos imperfeitos que somos, que estamos buscando evoluir, crescer, passar a uma ordem superior, né? Realizando os nossos exercícios. E a doutrina espírita, esta abençoada ferramenta, que tem como base a verdadeira caridade, o amor ao próximo, ela nos dá o roteiro para seguirmos, para caminharmos, vencendo a nós mesmos, experiência por experiência, vida a vida, reencarnação por reencarnação, vamos seguindo e vamos nos melhorando, desenvolvendo os nossos potenciais da alma. Sabemos que Deus nos criou para sermos felizes e que podemos sim realizar os exercícios de amor ao próximo, de caridade, com alegria, com amor, da forma como Jesus nos ensinou.
exercitando a verdadeira generosidade, enxergando no próximo um ser humano, um irmão, e trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, o nosso Mestre Jesus. E os exemplos são muitos, né? Muitos os exemplos de amor. Madre Teresa de Calcutá, o nosso querido e amado Chico Xavier, que realizou um trabalho de muito amor durante toda a sua vida, a quem nós devemos muito, nós os espíritas e toda a humanidade. Esse querido, né, que foi um exemplo para todos nós. E o exemplo maior e principal, que é o nosso amado e querido Mestre Jesus, que através da sua vida nos foi o maior exemplo de amor, o maior exemplo de doação, de olhar para todos nós como irmãos. E é nele que nós vamos pensar, elevar o nosso pensamento, o nosso coração feliz e agradecido por mais esta palestra, mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Muito obrigada, mestre amigo, por todo o apoio, por toda a ajuda, por esta família SESI que está unida, feliz, com bom ânimo, trabalhando em Teu nome, Senhor. Abençoe a todos, Senhor Jesus, e nos ajude na nossa caminhada. Nos ajude a nos exercitarmos na verdadeira generosidade, a enxergarmos a Ti, Senhor, naqueles que sofrem, para que possamos nos melhorar, vencer a nós mesmos e sermos felizes, Pai. Abençoe a todos os lares, a todos os trabalhadores, a todos nós, Senhor. Que não nos falte coragem, resignação, sabedoria e fé para seguirmos em frente. Permaneça conosco, que assim seja. Muito obrigada, amigos queridos, e até uma próxima oportunidade.